Oi, pessoal, muito boa tarde. É um prazer estar com vocês de novo de dia 13 de junho. Nós estamos começando aqui o episódio número 114 dos nossos diálogos, nesse horário falando sobre o tema educação livre, sempre trazendo alguém legal para a gente bater um papo. E antes de começar o nosso diálogo de hoje, eu quero agradecer aqui as pessoas que têm se comunicado com a gente. Eu tenho recebido várias mensagens, algumas eu consigo responder imediatamente, outras não, tenho paciência, mas eu respondo todo mundo e queria agradecer. Vocês têm mandado contribuições incríveis, dicas incríveis que eu tenho passado aqui para a Iracema também, e a gente tem trabalhado para tentar trazer aqui uma visão ampla daquilo que a gente se propôs a discutir nessa série. Aliás, eu quero fazer uma referência especial à Natália Ferreira, que me mandou palavras incríveis. Ela é uma mãe recente aqui. Ela está dizendo aqui, ela tem acompanhado os episódios nesse momento que ela está cuidando do novo bebê e que ela não está trabalhando, está cuidando da filha pequena integralmente, e ela tem focado bastante um pouco das reflexões dela em cima das séries de diálogos sobre educação, não só sobre educação, outros que ela tem assistido aqui. E eu queria agradecer a contribuição que ela deu e aproveitar e falar um pouco da... Às vezes a gente talvez pareça um pouco oscilante na nossa abordagem aqui sobre o tema, mas vale usar o que a Natália mandou para a gente para explicar, acho que uma coisa importante para todo mundo aqui. A gente tem tentado criar uma reflexão bastante forte sobre o tema educação, e eu queria só fazer um gráfico que mostrasse um pouco da estratégia que a gente está fazendo de programas ao longo do tempo, e que vai de dentro da escola para fora da escola. E daí vale esse gráfico para que vocês possam entender a nossa estratégia. A gente começou a nossa série de diálogos um pouquinho do lado de fora da escola, com o primeiro episódio, que foi o episódio da entrevista com o diretor do Educação Proibida, que é um documentário argentino que traz vários depoimentos. E depois a gente foi migrando para mais fora da escola, falamos sobre desescolarização, e de repente a gente começou a ir para dentro da escola, trouxe aqui um monte de educadores, depois foi para a escola fora de novo, dentro de novo, fora de novo. Bom, é essa exatamente a nossa estratégia, né, de reflexão. Óbvio que a gente não está mergulhando nos modelos educacionais tradicionais, então a gente não está indo lá dentro da educação, porque já tem muitas discussões sobre esse tema, mas a gente está buscando sempre tangenciar o que a educação vem fazendo para poder trazer uma reflexão. Então, a gente traz a educação para dentro da escola, depois a gente tira a educação da escola, depois traz de novo. Então, vocês estão tendo possibilidade de chacoalhar a cabeça e poder pensar um pouco no assunto, né? E essa é a nossa estratégia. A gente vai continuar com ela, trazendo alguns temas mais contundentes e colocando isso dentro e fora do ambiente formal de educação, levando para a universidade também. Mas essa é um pouco a nossa estratégia. Daí eu quero agradecer a Natália pelas reflexões que ela mandou aqui e aproveitar para mostrar isso para vocês, para que a gente não se confunda, tá certo? Bom, e hoje nós vamos continuar essa nossa trajetória. E nós temos uma convidada aqui especial, nossa vizinha aqui na Vila Madalena. Nós estamos com a Ana Penido aqui conosco. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu. Olha, você está fazendo um trabalho espetacular. Eu queria... É lógico que a gente vai falar muito do que você está fazendo hoje, mas eu acho que antes da gente falar do que você está fazendo hoje, a gente podia falar um pouco do que te trouxe até aqui, né? Eu sei que você é jornalista e... Como é que foi essa trajetória, assim, para chegar perto de educação e hoje você dirige um instituto importante que tem feito trabalhos incríveis. Mas como é que você chegou até aqui? Conta um pouco dessa história. Quando eu era pequena... Assim... Quando era pequena foi onde tudo começou, né? Foi. Quando tudo começou. Mas a verdade é que eu venho de Salvador, na Bahia, e de uma família de muitas mulheres preocupada com o seu entorno. Então, quando eu tinha 13 anos, a minha bisavó me levou pela primeira vez a um abrigo para brincar com as crianças, né? E ali eu já comecei a me incomodar com o fato de eu ter coisas que outras pessoas não tinham e de entender como é que aquilo que eu tinha tido o privilégio de ter acesso a poderia ser compartilhado. E aí, aos 15, na escola,
foi quando eu fazia parte de um grupo de jovens que discutia temas e a gente chegou à conclusão de que estava bom de tanta discussão que estava na hora de partir para a ação. Então, a gente se organizou e a cada 15 dias a gente ia para uma das principais comunidades populares daquela época, em Salvador, que era a comunidade de Saramandaia, também brincar com as crianças. Era uma coisa que a gente tinha condição de fazer naquela época. E foi uma experiência incrível, porque Saramandaia ainda não era nem pavimentada, era esgoto a céu aberto, né? E as crianças vinham brincar com a gente, sempre de pé descalço, naquele chão de terra e bem cobertinhos de fuligem, né? E eu brinco que eu ia sempre de calça jeans, camiseta branca, e quando eu saía de lá, eu tinha as digitais dos meninos na minha camiseta. E eu fico fazendo essa metáfora de que, na verdade, aquelas digitais penetraram para muito além da minha camiseta, né? E ficaram ali marcadas na minha alma. E quando eu decidi fazer jornalismo, era para contar a história dessas pessoas que são invisíveis para muita gente e que eu tive o prazer de conhecer ainda nova, né? E estudei jornalismo para isso, mas logo no começo do jornalismo eu percebi que não era eu que tinha que contar a história daquelas pessoas, que eram elas que tinham que se empoderar para contar a sua própria história e lutar pelas suas próprias causas. E foi assim que eu comecei a fazer oficinas de comunicação para jovens de comunidades populares. Fantástica essa história, fantástica. E daí nasceu alguma coisa estruturada a partir disso? Naquela época eu trabalhava numa fundação corporativa lá em Salvador. Quer dizer, eu comecei trabalhando na Fundação Odebrecht, fui para o Liceu de Artes e Ofícios, onde as oficinas aconteciam propriamente. Mas aí teve uma hora que eu ganhei uma oportunidade de estudar Direitos Humanos por 4 meses em Nova York. E quando eu estava lá, eu falei, não, eu vou voltar, não posso voltar, eu não estou voltando à mesma, então eu preciso fazer algo diferente. Foi quando tive a ideia de criar uma organização voltada mesmo para a educomunicação. Foi assim que nasceu a Cipó Comunicação Interativa, que é uma ONG que vai completar 15 anos, né? A gente fundou a Cipó em 99. Eu voltei dos Estados Unidos com essa ideia e foram 9 meses da minha volta até o nascimento da Cipó, uma gestação, né? Que legal. De juntar pessoas, juntar ideias, começar. Um começo difícil, hein? Que eu fazia quissuco, dava aula, fazia contabilidade, captava recurso, mas que me deu também um traquejo para entender como é que funciona um pouco de tudo nesse mundo do terceiro setor. Como é que foi a tua escola? Assim, como é que você era na escola? Que perfil de aluna você era? Dá para lembrar ainda disso? Pense assim, uma pessoa que faz tudo na escola, eu era super atuante. Desde muito boa aluna, porque eu tinha esse senso de responsabilidade, tinha que cumprir a tarefa, tinha que tirar boas notas, mas eu fazia teatro, fazia o grupo de jovens, eu era líder de sala, eu era do Grêmio e eu era a coisa que eu mais amava, eu era líder de gincana. Eu acho que foi onde eu mais treinei esse jogo de cintura para a gente lidar com os desafios de dirigir uma ONG, por exemplo, né? É uma gincana todo dia. Essa tua fase atual, bom, acho que você podia falar um pouco o que você está fazendo agora no Instituto e como é que você chegou nessa fase atual que você está aqui agora? Montar um instituto focado em educação, já tendo tido a experiência do Cipó, que eu acho que deve ter sido uma escola fantástica, né? Fantástica, Na Cipó a gente pôde experimentar muita coisa disso, de misturar comunicação, educação, para desenvolver pessoas e comunidades, né? Mas aí, na verdade, em 2007 eu deixei a direção da Cipó porque eu fui chamada para trabalhar no Unicef, né? E passei durante 3 anos e pouco também coordenando o escritório do Unicef para São Paulo e Minas Gerais, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar aí numa escala maior, com comunidades populares do Rio e de São Paulo. Você conseguiu nessa época... Bom, eu acho que você já estava sensibilizada pelas algumas questões sociais aí que te mobilizaram nessas coisas, né? O Unicef dá uma amplitude nessa visão, hein?
O Unicef dá uma visão, assim, primeiro de sair mais do nível operacional e pensar na política pública, no estratégico, mas também pensar para além do local, né? Pensar o global, o regional, então, entender o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, abriu muito essa perspectiva de a gente entender, e aí no Brasil a gente tem essa tendência a se fechar muito, né? De entender que tem 1000 possibilidades de troca, porque os problemas daqui são muito semelhantes a problemas de outros lugares, ou às vezes as soluções que estão aqui servem para outros lugares e vice-versa. Então, na verdade, depois da minha experiência com o Unicef, eu acabei de carona com o meu marido, que foi selecionado para uma bolsa para passar um ano nos Estados Unidos, que era um programa extensivo aos cônjuges, né? Nós passamos um ano estudando em Harvard como promover ações sociais de grande impacto. Mas a verdade é que em Harvard foi fantástico, aprendi muita coisa lá, mas a coisa mais interessante que eu vivi foi que no meio do ano, que eram férias de verão em Harvard, eu vendi meu carro e fiz um projeto ING, indivíduo não governamental, né? Que era uma coisa totalmente pessoal, em que eu saí, comprei um ticket Volta ao Mundo, uma passagem aí Volta ao Mundo, e saí fazendo oficinas de comunicação com jovens de diferentes países. Sério? Então, eu saí dos Estados Unidos, fui para a França, onde eu trabalhei com jovens filhos de imigrantes, né? Vietnamitas, marroquinos, argelinos. Depois eu fui... Aí o pessoal muito ligado a hip-hop, né? Um pessoal sem pátria, em que o hip-hop é a nação. Claro. Né? Depois fui para a África do Sul, trabalhei com uma garotada numa comunidade popular de Port Elizabeth, já ali no Índico, né? Já virando o Cabo da Boa Esperança. Depois eu fui para Bangladesh e trabalhei numa favela de Bangladesh, a maior favela de Dhaka, Riders Bazaar. Foi muito interessante também ver uma realidade muito distinta, onde a única semelhança com o Brasil é que eles torcem para a nossa seleção, né? São brasileiros então, no futebol. Tinha a bandeira do Brasil nos muros inteiros da favela, porque eles tinham torcido para o Brasil na Copa anterior e tal. Sério. E depois eu fui para Nova Zelândia, onde eu interagi com os Maori, né? os nativos. Os aborígenes estão da Austrália, né? Os Maoris são da Nova Zelândia. E que tem uma cultura belíssima, né? Uma música linda, bem diferente também, mas que sofrem muito, porque nas periferias das grandes cidades da Nova Zelândia também tem os imigrantes que vêm da Polinésia e esses povos nativos que são discriminados e que também entre si eles têm diferenças étnicas e disputam, né? Tem grupos rivais. E depois eu fui para o México, onde eu trabalhei com um grupo que são ex-líderes de gangues escolares que hoje são pacificadores. Então, muito bacana também. E aí voltei para os Estados Unidos e trabalhei com um grupo no sul dos Estados Unidos, né? Uma comunidade na Louisiana com bastante problema social em casa, muito alcoolismo dos pais, muita obesidade, muita gravidez na adolescência, que a gente fica achando que é só em países menos desenvolvidos, mas que também acontece nos grandes países. Encontrou muitas questões comuns? Muitas questões comuns, né, de dificuldade dos jovens, por exemplo, de encontrarem adultos de referência, porque toda a discussão nas oficinas de comunicação era quem são os adultos de referência na sua vida e quais aqueles que realmente te empoderaram para serem lideranças e agentes de transformação. E aí você vai vendo, né, que os pais muitas vezes não têm um olhar mais atento, que principalmente na escola é onde eles menos encontram apoio, né? Geralmente tem 1 ou 2 professores que conseguem ver além, mas a maioria são meninos, né, que são discriminados pelos professores, né? Você não tem capacidade, e desqualifica mesmo. Mas sempre aqueles professores que são os mágicos, né, que dizem assim, não acredite no que estão falando para você. Isso é recorrente. Muito talento nesses jovens, muita vontade de transformar, mas às vezes esse sentimento de impotência muita disposição para trabalhar no coletivo,
São jovens que estavam se organizando já mesmo de maneiras mais estruturadas ou menos estruturadas, mas é interessante quando eu jogava o elemento da comunicação, como isso, de alguma forma, dava liga e eles se sentiam mais agentes mesmo, capazes de, com sua voz, transformarem ou, pelo menos, influenciarem os grupos que estavam no seu entorno, né? Que experiência fantástica. Foi maravilhoso. Além de que é um outro tipo de turismo, né? Porque você conhece os lugares a partir do olhar de quem vive ali e de quem vive ali de uma maneira marginal, às vezes, até, né? Então, é algo que você, em nenhuma agência de viagens, conseguiria. Ninguém vai querer montar um tour desse para você, né? Teoricamente, ele não é um tour... Eu adoraria. Pois é. Quem sabe, né? Pois é. Terceira carreira aí. Terceira carreira. Você comentou que foi com o seu marido para... Bom, você é casado com o Gilberto Divenstein, que é um jornalista extremamente conhecido aqui em São Paulo e especialmente aqui na Vila Madalena, onde ele colocou em prática uma série das ideias incríveis que ele tem e que acabaram se espalhando, né? Quem influencia quem aí nessa história? Eu acho que a grande graça do nosso relacionamento é a troca, né? Porque a gente tem muitas coisas que são distintas, por isso mesmo complementares. Então, ele é paulistano, eu sou soteropolitana, né, de Salvador. Ele é judeu, eu sou católica, misturada com uma série de coisas, porque na Bahia ninguém é uma coisa só nesse aspecto. Eu sou uma pessoa muito mais assim das relações afetivas, humanas, da coisa do processo. Ele é um cara das grandes ideias, do olhar para o macro. Então, a gente vai aprendendo muito um com o outro, né? Tem uma cumplicidade grande, mas também tem uma cumplicidade para além do trabalho, claro, né? Acho que a gente gosta dos mesmos programas, a gente gosta de andar pela cidade, a gente gosta de conhecer os personagens e aí isso vai temperando. Vai temperando. É um casal... Ninguém segura a gente esse ainda casal. Comemora o Dia dos Namorados e tá tudo. Vendo? Isso é muito legal. Agora, e como é que chegou aqui no o Instituto, né? Inspirar na sua vida? Então, quando eu voltei desse 1 ano fora, eu mandei e-mail assim, para poucas pessoas com as quais eu gostaria muito de trabalhar. Uma delas era o Bernardo Gradin. Bernardo Gradin é um empresário que trabalhou comigo na época de Odebrecht. Nós estávamos, né, mais ou menos a mesma idade, começando juntos ali. E depois ele seguiu, virou CEO da Braskem e tal. Mas ele sempre ficou próximo dos meus trabalhos sociais. Então, ele era conselheiro, por exemplo, presidente do conselho da Cipó, quando eu era a dirigente da Cipó. E aí, eu sempre tive vontade de juntar esse lado dele com o meu, que também dá um bom samba. E quando eu mandei um e-mail para ele, ainda lá dos Estados Unidos, ele falou, poxa, você não sabe que coincidência, eu acabo de montar um instituto com a minha família e eu queria muito conversar com vocês, Gilberto, para vocês inspirarem a gente. E dessa conversa nasceu o Porvir, porque a gente vinha justamente de Harvard com todas aquelas experiências novas, né? Um universo que tinha se aberto para a gente de inovações educacionais, tendências de transformação mesmo dos processos de ensino-aprendizagem. E a ideia era isso, criar um portal que pudesse compartilhar essas referências dessas tendências, dessas inovações com a sociedade brasileira. Então, na verdade, o programa nasceu antes do Inspirare, que é o instituto, né? O Porvir começou em fevereiro de 2012 e do portal, que era uma ideia que surgiu bem do Gilberto, com a minha entrada no circuito, aí a gente já pensou em mobilização social, né? O Porvir é mais do que o conteúdo na web. Claro, a gente tem as redes, né? Hoje a gente já tem quase 150 mil fãs no Facebook, seguidores no Twitter, mas, assim, para a gente uma surpresa de tanta gente estar interessada em educação, quer dizer, não é um site de celebridades, uma rede social de amenidades, né? É um tema, digamos assim, sério. Sério. Mas que a gente tenta dar todo um caráter, assim,
atraente, sedutor, porque tem muita coisa boa em educação. Né? E otimista também, né? Bem otimista. Sempre falando do que são experiências que podem ser positivas para influenciar gestores, educadores, formadores de opinião, né? Pais e os próprios alunos. Né? Acho que o jornalista já está cansado das más notícias, né? A gente está doido para dar as boas notícias que possam ser transformadoras também. Inspiradoras. Né? Bom, Porvir ocupou um espaço, eu não sei se era um espaço que não estava sendo ocupado, mas de toda forma ele ocupou um espaço muito rapidamente, né? Virou uma referência, na verdade, e que eu acho que era exatamente o objetivo de vocês, começar a pautar boas notícias numa comunidade que está pensando em educação, né? Por que você acha que foi tão rápida essa ascensão? Eu acho que tinha mesmo um vácuo, né? Porque a cobertura de educação ou ela é factual ou ela é uma cobertura mais para o educador, assim, mais dos métodos da didática, etc. e tal. E eu acho que a gente ficou ali no meio do caminho em que a gente traz as metodologias, traz as experiências, mas de uma maneira muito noticiosa, quer dizer, é muito objetiva, bem escrito, bem ilustrado. Acho que a gente dá um molho a um assunto que poderia ser árido e ele fica mais atraente. E por isso mesmo, mais inspirador. Né, que era essa ideia, não era de fazer uma coisinha bonita para inglês ver, mas de algo que realmente pudesse ser acessado por muitos e que pudesse tocar, inspirar. E tanto é que agora a gente já está pensando em como é que a gente faz uma iniciativa, uma mobilização de entender quem são esses que estão se inspirando pelo Porvir, né? O Inspirados pelo Porvir. Então, a gente está pensando no segundo semestre criar um prêmio para as pessoas mandarem para a gente quais são esses projetos e a gente poder reconhecer quem são aqueles, não que estão reproduzindo as experiências que a gente reporta, mas que estão criando em cima e fazendo diferença ou fazendo diferente, né? A ideia é novas soluções para os antigos problemas da educação, porque como eles são antigos, a gente já conhece os problemas. Verdade. Agora, as soluções é que são as novidades que a gente precisa buscar, né? Que eu acho que me parece que é a grande sacada de fato para a gente resolver grandes questões que nos atrapalham muito, né? Que é acelerar esse processo, né? Me parece assim, o Porvir me parece que vem como uma fonte inspiracional de aceleração mesmo, né? Fazer com que as pessoas falem, vamos mover as coisas para frente, né? Mas você sabe, Maurício, que tem uma questão. Eu acho que esse modelo de educação tradicional, ele está se esgotando. E está se esgotando não só aqui no Brasil, em que a gente não está conseguindo, pelo menos nas escolas públicas, fazer esse modelo antigo direito. Ele está se esgotando no mundo inteiro. Mesmo nas escolas que fazem muito bem, são bem colocadas no PISA, que é esse grande indicador mundial de qualidade na educação, né? Está se esgotando porque o mundo é outro, porque os alunos são muito diferentes do que nós fomos quando alunos e a gente precisa se atualizar. Então, tem um movimento imenso aí de essas jovens empresas ou startups propondo coisas novas, mesmo especialistas em educação se misturando com especialistas em tecnologia ou especialistas em cultura e tentando fazer bem bolados que mesclem todas essas coisas, né? Mas são muitas tendências que a gente vem mapeando com o Porvir que são muito interessantes, mesmo. Eu fico encantada quando vou visitar, quando leio, quando descubro essas pérolas, né? Então, essa tendência mesmo de você personalizar mais o ensino. Quer dizer, você tinha a preocupação inicial de democratizar o ensino. Então, as salas de aula massivas para que realmente o maior número possível de pessoas pudessem se beneficiar. Mas esse ensino de massa, hoje com interesses tão distintos, com profissões tão distintas, com realidades tão distintas, não atende mais. E aí essa ideia de você poder ter plataformas tecnológicas em que o aluno entra ali e ele é reconhecido, como ele é reconhecido, por exemplo, quando você vai acessar o Google e que ele já sabe quais são os seus sites preferidos, ou quando você vai numa loja virtual ele já sabe quais são os seus produtos preferidos.
que nessa plataforma também os algoritmos possam reconhecer como você aprende melhor, pelos exercícios que você faz, imediatamente já identificar o que você aprendeu, o que você não aprendeu e te oferecer formas de você correr atrás daquilo que você ainda não aprendeu. De você, alguns aprendem melhor com game, outros com vídeo, outros chateando, né, batendo papo com o colega, outros em grupos de estudo, e você nessa plataforma, que é uma espécie de rede social educacional, você ter a possibilidade de encontrar tudo isso mediado pelo seu professor. Se você está numa sala de aula, que aí é o que eles chamam de ensino híbrido, né? Meio base tecnológica, meio presencial. Ou se você, por exemplo, saiu da escola, está com alguma dificuldade até de saúde ou de mobilidade, você poder, de forma mais autônoma, também ter espaço para aprendizagem. Então, a gente está falando da tecnologia que humaniza e não que burocratiza ou que tecnologiza de uma maneira que perca essa coisa do desenvolvimento do ser humano, né? Teve um movimento tecnológico nos últimos anos, sei lá, 10 anos talvez, de trazer tecnologia para dentro do processo educacional, mas ficou tecnocrata o processo, né? Imagine se na sua vida a tecnologia entra eventualmente quando você vai para um laboratório ou para uma salinha onde tem um computador, né? E que você vai ali... Eu entrei no começo de tudo isso, dos primeiros laboratórios em sala de aula, já estava ali na Cipó trabalhando com isso. Eu entrei uma vez no laboratório de informática, 20 computadores, 40 alunos e todos na mesma página. Porque a professora era quase como o livro didático. Abra na página tal. Então, abra no site tal e faça a pesquisa tal. Quando a grande graça da internet é você ampliar suas fontes de informação, né? Quer dizer, o professor não ser mais só a única fonte, nem o livro, né? Você poder acessar os museus, os artistas, as obras, as mais diversas, os blogs, os jornais. Então, a ideia é realmente tirar o computador do laboratório e inclusive, agora eles estão criando, né? Tem uns carrinhos com os notebooks que são plugados direto, o carrinho inteiro, ele carrega todos os notebooks ao mesmo tempo, ele sai andando pela escola e vai para cada sala de aula. Então, é o computador que entra na sala de aula e não o menino que sai da sala de aula para ir para o computador, entendeu? Fantástico. E entra desse jeito, mudando a maneira de ensinar e aprender. Né? Então... Agora, Ana, o Porvir é um braço importante, que talvez tenha despontado do Instituto, mas o Instituto faz várias coisas, né? Faz outras coisas. Conta um pouco o que o Instituto faz. O Inspirare hoje ele tem 4 programas. O Porvir é o primeiro deles, mais antigo. Isso mais antigo de fevereiro de 2012. Mas por isso que eu digo, foi uma coisa foi assim, muito rápido, né? E ocupou um espaço sensacional. Né? Eu acho que, enfim, depois de tantos anos de trajetória, a gente mais ou menos... Uma coisa que eu acho que o Inspirare ele tem modéstia à parte, assim, o mérito, é que a gente já sabia que tinha tanta gente fazendo coisas pela educação e fazendo bem feito, que o que a gente veio foi mais para fortalecer quem já está fazendo. Então, oferecendo referências, ajudando, juntando e fazendo arranjos de vários atores que estão trabalhando. E trouxe também, aparentemente, evidentemente, trouxe uma conexão de pontos que você já vinha costurando lá atrás. A vida toda, sem dúvida. Né? Então, a sorte é que os Gradim me deram esse espaço de poder realmente usar essa experiência toda e ainda trazer para junto uma equipe incrível. Uma equipe jovem, mas assim, super engajada, motivada, que faz acontecer. Então, aí, quando a gente foi mapeando esse universo todo no Porvir, a gente foi vendo que essa ideia de estimular as startups, né? esses negócios sociais jovens, muitas vezes feito por pessoas jovens também, isso poderia trazer uma contribuição diferenciada para a educação, quer dizer, juntar agentes não tradicionais da educação com quem está fazendo a educação há muitos anos e ver que samba que isso pode dar. Então, a gente tem esse programa chamado Iniciativas Empreendedoras, que é de fomentar o empreendedorismo em educação. Então,
Então, a gente estimula desde que o universitário, lá junto com uma ONG chamada Artemisia, né, que é a implementadora desse programa, que chama o Choice, que estimula universitários a se verem como empreendedores de negócios em educação. E tem, agora, no segundo semestre, vai ter um grande prêmio para jovens universitários que pensarem ideias interessantes nessa área, até acelerar, ou seja, dar um apoio aí técnico, estratégico, até financeiro para essas startups que têm um potencial de decolar. E depois a gente encaminha essas startups já mais fortalecidas para fundos de investimento. Ou seja, são negócios mesmo. São negócios, mas negócios sociais que têm esse híbrido, eles buscam simultaneamente uma sustentabilidade financeira com impacto social. Então, se eles não melhorarem a educação, não adianta estar dando dinheiro, né? Agora, também não adianta estar dando impacto social se eles não conseguem se manter, né? E gerar investimentos para ampliar até o próprio impacto que eles estão a lucratividade aí é um grande... É um fator impulsionador, não é a razão de ser dos negócios. E a gente, inclusive, é uma peneira grande para ser uma acelerada do Inspirare, né? Porque o nosso foco é todo nesse resultado social, obviamente, como o Inspirare foi fundado por empresários, eles também participam muito, né? Compartilhando a experiência deles, né? De empresários com esses jovens empresários que estão começando sua carreira agora. Então, Iniciativas Empreendedoras, a gente vai lançar, Maurício, agora no dia 25 de junho, uma pesquisa muito interessante. Junto com a Potência Ventures, que é uma instituição também sem fins lucrativos que vem fomentando os negócios sociais no Brasil, a gente se juntou a eles e chamamos a Prospectiva, que é uma empresa de pesquisa mesmo, e eles fizeram um mapeamento das oportunidades de negócios para essas startups sociais na área de educação. Então, quais são os gaps que a gente precisa, de alguma forma, resolver na educação? Ao mesmo tempo, quais são as oportunidades de mercado? Juntando tudo isso, quais são as áreas em que essas startups podem dar uma contribuição diferenciada à educação brasileira, né? Fantástico. Então, dia 25, a gente sai com essa pesquisa e a gente imagina que isso vai poder ajudar a orientar muito esse setor no Brasil. A gente tem trabalhado muito, parte da nossa audiência está ligada ao público jovem, e de fato dá para ver mesmo uma vontade enorme desse jovem em empreender, né? E o tema empreendimento social, empreendedorismo social, está bem na cabeça deles, né? Não é empreender mais qualquer coisa, né? Olha, quando eu estava lá nos Estados Unidos, foi quando teve aquele processo todo do Occupy Wall Street, né? Então, aqueles movimentos todos de ocupação para protesto. Eu acho que essa garotada que eu estou encontrando dos negócios sociais é aquela garotada em que Wall Street já desocupou a mente deles. Então, se o seu projeto de vida era ter 1 milhão antes de completar 30 anos, isso está saindo do imaginário dessa geração. E eu vejo muita gente querendo trabalhos, profissões que tenham sentido. E, obviamente, eles não são os missionários de outros tempos. Eles querem ter uma boa vida, eles querem se desenvolver profissionalmente, eles querem ter uma carreira, mas com sentido, né? Sabendo que aquele esforço todo e aquele desenvolvimento todo que eles estão gerando para si também pode ser compartilhado com outros. E aí eu estou vendo esse movimento acontecer forte nos negócios sociais e também nos coletivos jovens, né, que é uma outra forma de organização muito interessante, que não tem uma institucionalidade, não tem uma liderança única, é fluido, mas é super eficaz, né? Então, eu estou botando maior fé que essa nova geração aí vai trazer uma nova atitude mesmo para o nosso país, né? E aí, falando de atitude, eu já posso emendar aqui com o terceiro programa do Inspirare, que é o Bairro Escola Rio Vermelho, né? Na verdade, a gente aprendeu muito aqui com a Vila Madalena
eu já moro em São Paulo há 8 anos, né? Vi o que uma mobilização pode fazer para transformar espaços públicos e pessoas comuns em agentes de educação. E a gente resolveu, depois de muita conversa com múltiplos setores lá em Salvador, levar o bairro Escola para lá. De um jeito bem baiano de ser. Desculpa, não dá nem para esconder a parceria você e Gilberto nessa história. Da Vila Madalena para Salvador é Mas fantástico. olha, e o Rio Vermelho é um bairro irmão da Vila Madalena, um bairro boêmio, da economia criativa, dos turistas. Tem tudo a ver, né? Super a ver. Aí a gente resolveu começar pelo Rio Vermelho como uma forma de criar ali um modelo localizado, contextualizado, e, ao mesmo tempo, uma caixa de ressonância, porque a nossa intenção, obviamente, é melhorar a educação no estado da Bahia, que, comparativamente, inclusive, com o resto do Brasil, está entre os menos bem colocados, só para não dizer os piores, né? Porque a gente quer sempre pensar no positivo. Mas a verdade é que tem um desafio imenso lá. É um estado grande, e por mais que até gestores tenham tentado fazer coisas para melhorar a qualidade, mas eu acho que tem um descolamento entre a educação que acontece nos intramuros das escolas e a riqueza que é a cultura baiana e todos os estímulos que acontecem na rua, que o bairro Escola para a Bahia é realmente algo vocacionado, assim. E tanto é que a gente começou ali um movimento em setembro do ano passado e a gente já tem, assim, muitas organizações, empresas, moradores envolvidos. São 7 escolas públicas no bairro que estão participando já de um programa de formação, que já estão construindo trilhas em que você realmente transversaliza ali ou conecta o currículo escolar formal com os saberes populares que estão ali disponíveis na comunidade, e você também traz os agentes da comunidade para dentro da escola e leva os alunos para os espaços públicos ou outros espaços do bairro, transformando, então, todo o espaço numa grande sala de aula a céu aberto. Então, você tem umas fotos aí que eu acho que legal a gente mostrar para ver como é que acontece na prática. O que aconteceu aqui que você estava explicando? O que acontece é que, por exemplo, uma das coisas é que os alunos estavam reclamando que a merenda na escola ela é muito ruim e eles acabam, muitas vezes, não comendo porque ela não tem sabor. E o Rio Vermelho é um bairro de restaurantes e bares. Então, os chefes dos restaurantes do Rio Vermelho se mobilizaram. E essa foto que vocês estão vendo aí é já o chefe Ramon, do Armazém do Reino, fazendo um workshop com as merendeiras e merendeiros da Escola Alfredo Magalhães. Que legal. E o detalhe, assim, o Ramon está ensinando também como é que eles plantam hortas para que, com esse tempero que eles mesmos vão gerar, eles conseguem fazer uma comida mais gostosa. Então, o desafio do Ramon e de outros chefes, como a Dadá, a Tereza Paim, que estão se agregando ao projeto, é entender quais são os alimentos que já existem na escola, né? Que o material que eles já dispõem e fazer o melhor com o que eles já têm. Fantástico. Então, não é inventar uma coisa que eles não possam realizar. E uma presença grande da comunidade aqui, né? E aí tem uma outra foto que isso é a fila dos alunos querendo comer a comida que... Isso aconteceu agora de tarde. Isso foi às 4 da tarde, né? Então, os alunos já ficaram super curiosos para saber o que estava acontecendo ali na cozinha. E quando souberam que tinha um chefe fazendo comida junto com as merendeiras, fizeram essa fila aí para poder experimentar. E essa é a iniciativa do Bairro Escola Rio Vermelho, né? Isso. E aí o bacana é que a Secretaria de Estado da Educação na Bahia acabou de criar o seu programa de educação integral. Você sabe que essa questão da educação integral tem sido uma pauta forte na educação brasileira, já devem, dos 114, já devem ter vindo várias pessoas aqui falar disso, que não é o tempo integral simplesmente botar o menino 8 horas dentro da escola fazendo mais do mesmo, mas é contemplar todas as dimensões desse ser humano que precisam ser de fato desenvolvidas, né? O físico, o emocional, o social e o intelectual.
às vezes até o espiritual, o simbólico, e poder oferecer isso. Agora, para a escola é difícil oferecer isso sozinha. Então, a Secretaria de Educação do Estado criou esse programa e, vendo o que a gente está fazendo lá no Rio Vermelho de mobilização, de ampliação das oportunidades ali desse desenvolvimento integral, nos chamou para desenvolvermos o programa de formação dos professores, coordenadores e gestores das escolas que aderiram ao programa. Então, agora, na última semana de julho, nós começamos um programa para já replicar a metodologia lá do Rio Vermelho para 42 escolas da capital. Uau. E já capacitar 14 técnicos da Secretaria do Interior e 10 da capital, então, ou seja, 24 técnicos da própria Secretaria, para depois replicarem essa capacitação para o Estado inteiro. Uau. Então, fantástico. Vamos acompanhar que efeito, né, essa junção aí e só para dizer, Maurício, a gente não somos nós que executamos isso, tá? O Instituto é um mero animador dessa rede. Toda a formação é feita por ONGs como o Aprendiz, aqui da Vila Madalena, como a Cipó, lá do Rio Vermelho, que fica lá no Rio Vermelho, como o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, que consegue IDEBs incríveis lá na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Quer dizer, a gente está trazendo quem tem a expertise, fortalecendo essas ONGs, porque o papel delas precisa ser reafirmado na sociedade, fazendo junto e aí juntando todo o resto da comunidade do entorno das escolas, né? Então, o primeiro passo das escolas é justamente mapear tudo que há de interessante no seu entorno, né? Desde o senhorzinho, que pode contar a história do bairro, até a baiana do acarajé, que pode falar de cultura, de história, até o pescador, porque tem uma colônia de pescadores no Rio Vermelho, que pode falar de ciências, né? Da vida marinha para esses meninos, até um artista plástico, até tem gente oferecendo aula de yoga para as crianças, futebol, quer dizer... a gente, na verdade, nós somos uma sociedade super rica. A gente é que não presta atenção, né? Talvez não aproveite essa riqueza de uma forma mais... Deixa eu fazer um paralelo com você. Você é jornalista, ia ficar fácil de fazer, eu acho que isso contigo. Bom, recentemente a gente teve 2 notícias tristes, mas, enfim, inevitáveis. O falecimento do Mesquita, do Estado, o falecimento do Tivita também, da Abril, 2 ícones incríveis do jornalismo, pelas entidades até que montaram e que eles dirigem, né, das famílias. O setor tá numa crise profunda, né? Gente que contribuiu com o crescimento da imprensa de uma forma geral, hoje está vivendo uma crise absurdamente grande, né? E é óbvio que é um setor que vai ter que se reinventar, mais cedo ou mais tarde vai ter que se reinventar para conseguir manter suas organizações andando, né? Dá para fazer um paralelo disso com as escolas, a educação, não? Olha, eu acho que a nossa visão aí de quem está nessa área comigo sobre comunicação, ela é uma comunicação, primeiro, que ela não é imparcial, ela tem uma causa, né? Eu até ficava brincando com os meus professores na faculdade. Eu disse, desculpa, eu não posso ser uma observadora, mera observadora da realidade. Não posso ficar parada diante disso. Eu acho que essa questão da comunicação com causa, ela ganha cada vez mais espaço, né? Você tem essas plataformas todas de apoio, da Avast e tudo mais. Então, acho que essa é uma novidade interessante que pode reposicionar muito da mídia. A gente não está falando de ser uma mídia panfletária. É jornalística. É o Porvir, por exemplo. O Porvir, ele é jornalístico, ele é objetivo, ele cobre o assunto, não está fazendo ali panfletagem de nada, mas ele, obviamente, está a serviço de uma transformação social. A outra coisa é essa questão de ser feita a muitas mãos, a muitas cabeças, né? Essa questão das comunidades de aprendizagem, do crowdsourcing, de todo mundo fazendo junto, é de uma riqueza incrível, né? Porque isso dá uma pluralidade até. Você está falando de uma causa, mas as causas têm múltiplas visões, múltiplas perspectivas, e você trazer todas essas perspectivas é muito interessante, né? Sem querer fazer propaganda da família,
Mas eu acho que o trabalho que o Catraca Livre, por exemplo, está fazendo é muito... aponta para uma tendência, né? De que você tem, na verdade, uma plataforma que ajuda as pessoas a conviverem melhor na sua cidade e ao mesmo tempo, ela é feita por muitas pessoas, né, que vão mandando suas sugestões, que vão compartilhando suas informações, que vão compartilhando suas caronas, seus livros, suas roupas, enfim, seus projetos. Então, essas plataformas de compartilhamento com o jornalismo, com a informação de qualidade, eu acho que realmente... E os blogs, né, que você tem uma coisa também... que o blog permite a verticalização, a especialização. Então, o cara vai fazer um blog para tratar um assunto específico. Lá eu já vi um blog que é só sobre abelhas, né? Um blog só sobre mães de primeira viagem, e em que você compartilha a sua experiência e outras pessoas compartilham. Isso é mídia. Eu não vejo que isso é brincadeira, entendeu? Eu acho que isso é uma outra perspectiva que empodera, que diversifica e que informa e realmente capacita as pessoas para lidar com os desafios da vida contemporânea, além de oferecer milhares de possibilidades para a vida delas serem melhores mesmo. Ana, o Instituto ele tem o financiamento de uma família super bem sucedida em negócios, gente que conhece bem empreendedorismo, né? E está, de alguma forma, revertendo parte do seu sucesso para uma causa super importante, né? E, aliás, de uma maneira a ocupar um espaço que ninguém ocupa, que não é fazer mais do mesmo, mas sim ocupar um espaço importante, acho que de uma forma otimista e tal. O Brasil tem alguns polos desses, né, familiares, gente que se enriqueceu no Brasil em várias instâncias, não só no aspecto financeiro, mas que joga um bom esforço em educação e que quer queira, quer não queira, são recursos importantíssimos para a educação, né? Você acha que a gente carece ainda de recursos, ou será que a gente carece de inteligência para tratar essas coisas, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente carece de atitude, né? Então, quando eu fiz aquela relação de mudança de atitude dos coletivos com o bairro escola, é porque o que a gente mais quer com o bairro escola é mudar o comportamento das pessoas, delas se sentirem corresponsáveis, cúmplices e capazes de transformar coisas, né? Então, eu acho que no Brasil as pessoas não têm essa atitude a priori. Mas vem começando, quer dizer, você vê nas novas gerações, não é só nos coletivos de gente alternativa, mesmo nas novas gerações de famílias tradicionais, famílias com posses, esses caras estão começando a buscar também um outro envolvimento, uma outra postura enquanto líderes de negócios, porque a ideia não é só dar o recurso, como você gere o seu próprio negócio na sua empresa, né? Que significa uma mudança mesmo de cultura. Que eu acho assim, tem muitas famílias que estão começando a se abrir para essa possibilidade de compartilhar o seu capital aí com causas, sempre buscando realmente investir em ações que possam dar resultado concreto, né? São pessoas de resultado. Eu acho que esse é um ponto altamente positivo dessas pessoas, né? Porque elas sabem como conquistar resultados, né? Isso. E aplicar um pouquinho desse Isso. Eu acho que é uma contribuição relevante. Agora, o que é interessante é a diferença entre um instituto familiar e um corporativo, por exemplo. Porque o corporativo, alguns não, mas muitos, está misturado ali o interesse do negócio com o investimento social. De forma legítima, não vou questionar isso, não vou criticar isso. Se estiver fazendo bem, para mim, se ele está aparecendo com isso, se ele está ajudando a melhorar recursos humanos, o engajamento com a empresa, está tudo certo. Agora, as famílias, elas não têm nenhuma preocupação, nem com visibilidade, nem com recursos humanos, nem com nada. São pessoas que querem chegar no fim
da vida e dizer, pô, eu dei uma contribuição, entendeu? Teve sentido, minha passagem por aqui deixou um legado. Então, elas são super low profile mesmo, sabe? Você não vai ver, muito difícil você ver alguém da família aqui. Eles sou eu que estou tocando isso, porque eles não têm interesse de se promover com isso. Isso está, assim, até claramente mostrado no próprio site do Inspirare. Se vocês entrarem em inspirare.org.br, vocês vão ver. Fala-se quase nada da família, dos negócios. Eles nem queriam que falassem, mas eu acho que assim, a gente também precisa ser transparente. Então, as pessoas têm que saber, bom, mas de onde vem isso, né? Claro. Então, a gente não é que ninguém quer esconder nada, mas ninguém quer também ganhar nenhum tipo de visibilidade por conta disso. O bem pelo bem, né? É um envolvimento genuíno. Isso que faz com que eu me sinta tão à vontade onde eu estou nesse momento. Né? Você está satisfeita com os resultados, obviamente. Eu tenho certeza, porque se a gente aqui conhece a distância que você está fazendo, tá vendo os resultados surgirem aí nesse primeiro ano e pouco de atuação, eu imagino que você esteja super satisfeita. Mas eu também imagino que você tem as suas próprias críticas, né? De o que eu poderia fazer mais e onde é que estão as grandes dificuldades assim, de alavancar isso? Olha, eu sou uma pessoa um pouco neurótica, assim. Eu sou absolutamente perfeccionista e muito preocupada de realmente estar fazendo uma diferença, assim. Então, assim, pegar esse recurso e usar da melhor maneira possível para mexer em coisas que realmente fazem sentido é sempre... todo dia, na hora que eu boto a cabeça no travesseiro, eu me pergunto, será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia fazer? E, claro, que tem coisas ainda a serem desbravadas, né? Assim, por exemplo, formação de professor. Eu acho que os professores hoje estão sós e mal assistidos. Então, como que a gente pode dar a mão para esses caras e, de fato, fazer com que eles consigam gerar a aprendizagem, o desenvolvimento desses alunos, como os alunos merecem e têm o direito de ter, é um desafio muito grande. Eu acho que a gente está começando a buscar caminhos para isso. Então, estamos testando algumas coisas ali no Rio Vermelho, vamos experimentar agora com a Secretaria da Bahia, mas eu vejo que a gente precisa pensar em uma escala maior. Isso que eu ia te perguntar um pouco, porque a gente, quando olha os indicadores, todos os indicadores, sei lá, formais que o mundo dá para nós sobre educação, e ainda mais aqui no Brasil, por mais que a gente possa questionar os indicadores, eles não trazem nunca boas notícias. Dificilmente eles trazem uma notícia otimista. É lógico que toda notícia pode ser vista sempre por vários ângulos, né? Você não vou aqui querer discutir isso com uma jornalista. Agora, a gente precisa ganhar escala, né? Precisa ganhar velocidade dessas boas... Você é otimista com relação a isso? Olha, eu sou otimista e, ao mesmo tempo, realista, né? Pessimista eu não sou de jeito nenhum, senão eu não estava fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu sei que não vai ser rápido, mas eu estou com uma esperança de que vai ser mais rápido do que vem sendo até aqui. Primeiro, porque realmente existe uma movimentação da sociedade, múltiplos setores, em direção a esse objetivo de melhorar a educação no Brasil, até porque a própria economia brasileira já está batendo no teto, né? Então, o boom aconteceu, batemos no teto. Qual é o teto? O teto é a cultura e a educação. A cultura que eu digo é a atitude das pessoas mesmo, né? Claro. Então, assim, essa questão de querer ganhar no curto prazo, de não querer investir em infraestrutura, de não querer investir na formação das pessoas, a gente não vai conseguir seguir adiante com isso. Então, todo mundo começa a se preocupar. Vamos ter que fazer, né? Vamos ter que fazer. E, por outro lado, tem esse suporte mesmo da tecnologia que pode dar escala a uma educação mais qualificada
inclusive ajudando esse professor que está solitário, né? Então, a gente nunca pensa na tecnologia substituindo o professor, mas, de fato, dando um apoio a esse professor que vem aí com uma defasagem, às vezes, ou de formação, ou de motivação, ou de recursos para dar o melhor para o seu aluno. Agora, aí todo mundo vai falar, mas tecnologia vai demorar porque não tem computador, não tem internet. Eu acho que também essas coisas são rápidas, né? Rápidas, né? Estão evoluindo muito rapidamente. Deixa eu trazer a Iracema aqui para essa nossa conversa aqui. Pega o microfone aí, Iracema. Vamos botar você aqui com a gente. E aí? 2 jornalistas, né, estão aqui na sala. As 2 são jornalistas. Eu estou aqui tomando muito cuidado, né? Sentado na minha bola de pilates aqui para eu não escorregar dela, né? Mas o papel de jornalista hoje é teu. Então, é por isso que eu tô com muita calma nessa hora. Eu vou fazer uma pergunta para vocês 2, porque eu queria tentar trazer a perspectiva de vocês 2 aqui. Vocês são jornalistas, vocês estão trabalhando em setores com as notícias ligadas à área de educação. E a gente está aqui na Vila Madalena, tá certo? E eu tenho repetido aqui um medo que me passa de vez em quando, porque aqui na Vila Madalena você sai na rua, você encontra as pessoas como vocês, como você, Ana, como Gilberto e outros que estão aqui criando e fazendo uma série de coisas legais. Mas às vezes eu me sinto numa tribo, né? Porque meio dentro da oca, assim, né? Porque na hora que você sai um pouquinho daqui, você vai para os lugares mais vizinhos aqui e tal, você começa a encontrar pessoas que talvez não tenham a mesma sintonia que nós, né? Talvez se eu for lá para o Rio Vermelho, eu vou me sentir exatamente igual, mas se eu for ali em outros lugares da região... Vocês não têm medo de, às vezes, a gente estar muito confinado numa tribo otimista, fazedora, e o mundo está meio que engolindo a gente nessa iniciativa? Eu acho que a gente já falou um pouco disso. Eu acho que a gente começa a formar assim, uma tribo, mas que vai espalhando um pouco as boas práticas e... Sim, você falou da Vila Madalena, mas a gente já trouxe gente aqui que está fazendo coisa bacana no Capão Redondo, que está fazendo coisa bacana na periferia. Você pega escolas aí, mesmo escolas municipais, fazendo coisas diferentes. Eu acho que tem uma busca, porque assim, o modelo está saturado olhando para a educação. Eu acho que assim, tem uma busca em vários espaços aí que tem acontecido de trazer soluções novas mesmo. Então, eu acho que tem um ampliar disso e tem um ecoar a partir de algumas pessoas, claro. É um pouco esse olhar que eu tenho. Vocês têm acompanhado o Imagina na Copa? Sim. O Imagina está buscando aí as experiências de jovens que estão fazendo a diferença nos lugares mais difíceis, né? Então, lá em Salvador mesmo, elas deram uma rapa lá, foram para cada comunidade assim da pesada e acharam pessoas super otimistas, fazendo coisas incríveis. Eu tenho visto que esse movimento ele está bem transversal hoje na nossa sociedade, porque é isso, desde uma família que tem recursos, que está vendo otimismo e se sentindo corresponsável, até o garoto lá na periferia. A gente está começando a ter uma massa crítica para, de fato, quem sabe mudar o cenário. Esperemos que sim. Eu quero acreditar profundamente nisso. E os dados todos, porque eu circulo, né? Eu viajo bastante agora para fora, para dentro do Brasil. Há um mês atrás, eu estava no interior de Alagoas, onde a gente está começando uma ação lá também com as secretarias de educação ali do interior de Alagoas. E a gente, no Porvir, está mapeando o mundo inteiro. E são muitas coisas interessantes, de verdade. É que a nossa tendência é olhar para o ruim, né? É o que vende na notícia, é o que... Poxa, mas tem coisas incríveis. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, deixa eu achar aqui. Olha, ela está dizendo, excelente. Tem a impressão que ainda muitas escolas estão focadas somente para o vestibular. Essa proposta mostra os alunos em números... Não, espera lá. Como é que você vê essa história das escolas focadas no processo de vestibular, né? Você acha que ainda tem muito? O vestibular ainda é Tem, o almejar? tem. Agora, assim, é o Enem, é o vestibular. Tem outras...
Mas realmente a questão daquele indicador que para provar a competência do aluno ou a competência da escola, né, são importantes, ainda pautam muito a educação. Mas eles não vão se sustentar por muito tempo. Você acha que a vida é curta, né? Sabe por quê? Eu não sei. Essa semana saiu uma matéria no Porvir muito interessante sobre o ensino superior e as mudanças que vão acontecer no ensino superior. Então, assim, o mercado está dizendo: o que vocês estão formando não serve para mim. E vão começar a pressionar. Porque senão eles têm que requalificar essas pessoas todas quando chegam nas empresas, né? E aí, o que o mercado está pedindo é mais do que uma formação técnica. Quero mais engenheiros, eu quero gente que saiba liderar, eu quero gente que saiba comunicar, eu quero gente que saiba trabalhar em grupo. Essas que hoje são chamadas meio de competências do século XXI, enfim, elas são um componente cada vez mais importante da formação. E é isso muito que determina o sucesso de uma pessoa. Então, às vezes, tem excelentes alunos que não conseguem encontrar seu projeto na vida, que não conseguem se relacionar com as pessoas quando chegam no mundo do trabalho, no mundo adulto, e que não conseguem realizar o seu talento. E outras pessoas que são os do fundão, que são mais criativos, mais descolados e que dão certo. Então, assim, vamos começar a equilibrar essas coisas, porque o ser humano é composto de forma equilibrada de todos esses componentes, né? Mas é isso, a gente não pode esperar que a escola dê conta de tudo isso sozinha. Então, como é que a gente ajuda a escola? Muitas vezes a escola é voltada para o vestibular porque os pais dos alunos ou os próprios alunos estão preocupados com isso. Eles exigem isso. A partir do momento que a gente quiser outra coisa e demandar outra coisa, certamente a escola dará outra resposta. Tem uma pergunta do Bruno aqui que eu passo para você. É espetacular esse processo de crowds, né, de colaboração, né, que ganhou um empoderamento a partir da massificação da internet. E, aliado a isso, com o surgimento de uma juventude ativa, novo perfil que você comentou. Aí o Bruno pergunta: eu queria saber, da Ana, como é que foi esse processo para você, ainda mais sendo ela uma geração anterior ao boom da internet. Ai, meu Deus, eu sou a geração anterior, né? Pois é. Pois é, eu estou tentando me acostumar com isso. Você sabe que... Ô, Bruno, pô. Tá certo, Bruno, Bem, Bruno. É isso mesmo. Olha, eu acho que é tão saboroso para mim poder compartilhar, que eu já fazia o crowd muito antes da internet, certo? Só que agora eu posso fazer crowd com muito mais gente. Então, por exemplo, o Porvir tem mais de 100 antenas que são voluntários espalhados pelo mundo todo que ficam mandando para a gente dicas. Então, o Porvir é resultado de um crowdsourcing, né? Isso é delicioso, quer dizer, essas pessoas que eu fui cruzando nas minhas viagens e que mais a equipe do Porvir foi cruzando e que a gente foi entrevistando, elas vão virando colaboradores e o que a gente faz é resultado de tudo isso, dessa riqueza. Mas o crowd tem que ser também no presencial, sabe? Então, talvez a minha experiência de uma geração anterior de costurar redes entre pessoas, entre organizações, e isso potencializado pela tecnologia, pode ser que eu ainda tenha uma contribuiçãozinha a dar. Tenho certeza. Mas você sabe que nessa brincadeira, eu agora sou tia Ana, porque tem uma galera aí, esses garotos dos coletivos, dos negócios sociais, que mandam e-mail para mim. Ana, eu estou começando, eu estou querendo trabalhar com educação, será que você podia? Aí, bom, eu agora almoço, janto, tomo café da manhã com essa garotada. Sensacional. Para tentar compartilhar a experiência e ajudá-los no seu processo de busca pessoal do seu caminho, porque cada caminho é um, né? Claro. Então, mas tem um prazer imenso, porque eu acho mesmo que agora está na hora de já formar essa outra geração para que eles comecem a fazer de um outro jeito que não vai ser mais o meu jeito. Muito legal, muito legal. Muito bom, Ana. Deixa eu trazer a Ira de volta. O que nós vamos ter agora na sequência, Ira? Conta aí para nós, o que vem pela frente? Falando em notícia. Falando em notícia e jornalismo. A gente vai justamente pegar algumas notícias da semana com 2 convidados e fazer uma análise aí sobre uma perspectiva um pouco diferente do que tem aparecido nas mídias também, bem correlato com a conversa inspirada aí até no Porvir. Luz e sombra na notícia, né? Exatamente. Muito bacana. Então não perca, daqui a pouco a gente vai voltar e
com Luz e Sombra na Notícia. Ana, queria te agradecer imensamente a conversa. Foi muito gostoso estar aqui com você e poder, enfim, trocar um pouco de ideia sobre educação, ver a evolução fantástica que você está tendo lá no Porvir. E espero que você volte rápido aqui, viu? Estou à disposição, ainda mais que nem 5 minutos. Nós estamos a 3 quarteirões. Caminhando. Essa Vila Madalena é fogo. Nós estamos muito perto. Mas eu acho que da próxima vez eu acho que eu tenho mais que trazer as outras pessoas que estão trabalhando comigo, né? A Mariana, que está lá editando Porvir, a turma dela, o pessoal que está fazendo lá o Barra Escola no Rio Vermelho. Os professores, sabe que em julho vem aí um monte de professores lá do Rio Vermelho para conhecer aqui a experiência da vila. Olha aí. Então, quem sabe a gente traz eles aqui, eles contarem as histórias. Né? Exatamente. A gente tem que dar visibilidade a esses que têm menos espaço muito também. Muito legal. Bom, então vai ser a primeira de uma série. Tá? Oba! Ótimo. Obrigado, tá? Obrigado muito obrigado. E vocês estiveram com a gente, galera, muito obrigado. A gente tem mais um webcast na sequência ainda hoje. E essa discussão continua na parte da educação. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para todos. Até a próxima.